As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Marian Zimmer Bradley. Prólogo. Morgana fala. Em vida, chamaram-me de muitas coisas: irmã, amante, sacerdotisa, maga, rainha. Na verdade, cheguei agora a ser moça e maga. E poderá vir um tempo em que, em tais coisas, devam ser conhecidas. Verdadeiramente, porém, creio que os cristãos dirão a última palavra. O mundo das fadas afasta-se cada vez mais daquele em que Cristo predomina. Nada tenho contra o Cristo, apenas contra os seus sacerdotes, que chamam a grande deusa de demônio, e negam o seu poder no mundo. Alegam que, no máximo, esse seu poder foi o de Satã, ou vestem-na como um manto azul da Nossa Senhora de Nazaré, que realmente foi poderosa a seu modo, que dizem foi sempre virgem. Mas o que pode uma virgem saber das mágoas e labutas da humanidade? E agora que o mundo está mudado, e Arthur, meu irmão, meu amante, rei que foi e rei que será, está morto. O povo diz que ele dorme, na ilha sagrada de Avalon. É preciso contar as coisas antes que os sacerdotes do Cristo branco espalhem por toda parte os seus santos e suas lendas. Pois, como disse, o próprio mundo mudou. Houve um tempo em que um viajante, se tivesse disposição e conhecesse apenas uns poucos segredos, poderia levar a sua barca para fora, penetrar o mar do verão e chegar ao Glentusbury dos monges, mas à ilha sagrada de Avalon. Isso porque em tal época os portões entre os mundos vagavam com as brumas e estavam abertos, um após o outro, ao capricho e ao desejo do viajante. Esse é o grande segredo conhecido de todos os homens cultos de vossa época. Pelo pensamento, criamos o mundo que nos cerca, novo a cada dia. E agora os padres, acreditando que isso interfere no poder dos seus deuses, ou do seu Deus, que criou o mundo de uma vez por todas para ser imutável. Chegaram os portões, que numa foram portões exceto na mente dos homens, e os caminhos só levam à ilha dos padres, que eles protegeram com o som dos sinos de suas igrejas, afastando todos os pensamentos de um outro mundo que vira nas trevas. Na verdade, dizem eles, se aquele mundo algum dia existiu, era propriedade de Satã e a porta do inferno, se não o próprio inferno. Não sei o que Deus deles pode ter criado ou não. Apesar das histórias contadas, nunca soube muito sobre seus padres e jamais usei o negro de uma das suas monjas escravas. Se os cortesãos de Arthur em Camelot fizeram de mim este juízo quando fui lá, pois sempre usei as roupas negras da grande mãe em seu disfarce de maga. Não os desiludi. E, na verdade, ao final do reinado de Arthur, teria sido perigoso agir assim. E inclinei a cabeça à conveniência, como nunca teria feito a minha grande senhora Viviane, senhora do lago, que depois de mim foi a maior amiga de Arthur, para se transformar mais tarde em sua maior inimiga, também depois de mim. A luta, porém, terminou. Pude finalmente saudar Arthur em sua agonia, não como meu inimigo e o inimigo de minha deusa, mas apenas como meu irmão e como um homem que ia morrer e precisava da ajuda da mãe, para a qual todos os homens finalmente se voltaram. Até mesmo os sacerdotes, sabendo disso, com sua magia, sempre virgem, em seu manto azul, pois ela na hora da morte também se transforma na mãe do mundo. E assim Arthur jazia, enfim, com a cabeça em meu colo, vendo-me não como irmã, amante ou inimiga,
mas apenas como maga, sacerdotisa, senhora do lago. Descansou, portanto, no peito da grande mãe, de onde nasceu, e para quem, como todos os homens, tem de finalmente voltar. E talvez, enquanto eu guiava a barca que o levava desta vez não para a Ilha dos Padres, mas para a verdadeira ilha sagrada no mundo das trevas, que fica além do nosso, para a ilha de Avalon, onde agora poucos além de mim poderiam ir, ele estivesse arrependido da inimizade surgida entre nós. Ao contar essa história, falarei por vezes de coisas que ocorreram quando eu ainda era demasiado jovem para compreendê-las, ou quando não estava presente. Meu leitor fará uma pausa e dirá talvez: esta é a sua magia, mas eu tive sempre o dom da visão, de ver o interior da mente dos homens e mulheres, e durante todo esse tempo estive perto de todos. Assim, por vezes, tudo o que pensavam era do meu conhecimento, de uma forma ou de outra, por isso contarei essa história. Um dia também os padres a contarão, tal como a conhecem. Talvez entre as duas se possa perceber alguns lampejos de verdade. O que os sacerdotes não sabem como seu Deus uno e sua verdade única é que não existe história totalmente verdadeira. A verdade tem muitas faces e assemelha-se à velha estrada que conduz a Avalon. O lugar para onde o caminho nos levará depende da nossa própria vontade e de nossos pensamentos. E talvez no fim chegaremos ou à sagrada ilha da eternidade, ou aos padres, com seus sinos, sua morte, seu Satã e inferno e danação. Mas talvez eu seja injusta com eles. Até mesmo a senhora do lago, que odiava a batina do padre tanto quanto teria odiado a serpente venenosa, e com boas razões, censurou-me certa vez por falar mal do Deus deles. Todos os deuses são um Deus, disse ela. Então, como já dissera muitas vezes antes, e como eu repeti para as minhas noviças inúmeras vezes, e como toda sacerdotisa depois de mim há dizer novamente, e todas as deusas são uma deusa, e há apenas um iniciador, e a cada homem e sua verdade, e Deus com ela. Assim talvez a verdade se situe em algum ponto entre o caminho para Glastonbury e a Ilha dos Padres e o caminho de Avalon, perdido para sempre nas brumas do mar do verão. Mas esta é a minha verdade. Eu, que sou Morgana, conto-vos estas coisas. Morgana, que em tempos mais recentes foi chamada Morgana a Fada. As Brumas de Avalon, Livro 1, A Senhora da Magia, Capítulo 1. Mesmo em pleno verão, Tintagel era um lugar assombrado. Do promontório onde estava a Igraine, esposa de Duque Gorlois, olhou para o mar. Enquanto contemplava a cerração e a névoa, pensava em como poderia saber quando a noite e o dia teriam a mesma extensão, para poder celebrar a festa do Ano Novo. Naquele ano, as tempestades de primavera haviam sido excepcionalmente violentadas. Noite e dia, o rumor, as ondas ressoava pelo castelo, impedindo seus habitantes de dormir, e até os cães uivavam dolorosamente. Tintagel. Ainda havia quem acreditasse que o castelo fora levantado na rocha escarpada no extremo final do lengo promontório, que se projetava mar adentro, pela magia do antigo povo de Is. O Duque Gorlois ria-se disso e dizia, se tivesse esse poder, tê-lo-ia usado para impedir que o mar avançasse, ano a ano, sobre a terra. Nos 4 anos em que estava ali, desde que chegara com a noiva de Gorlois, Igraine via a terra, boa terra, desmanchar-se ao atrito do mar da Cornualha.
longos braços de rocha negra, áspera, alcantilhada, expendia-lhe pelo oceano, a partir da costa. Quando o sol brilhava, a paisagem podia ser dourada e brilhante. O céu e a água luziam como o monte de joias que Gorlois lhe dera no dia em que anunciara estar grávida do seu primeiro filho. Igraine, porém, jamais gostara de usá-las. A joia que pendia agora em seu pescoço lhe fora dado em Avalon, uma pedra da lua que por vezes refletia o brilho do céu e do mar. Mas hoje, no nevoeiro, até mesmo a joia parecia opaca. Na cerração, os sons percorreram caminhos longos. Pareceu a Igraine, ali de pé no promontório, que ao voltar o olhar para a terra, podia ouvir o bater dos cascos de cavalos e mulas e o som de vozes humanas, ali no isolado Tintagel, onde só viviam cabras e ovelhas, mas os pastores e seus cães, além das mulheres do castelo com algumas criadas e uns poucos homens já idosos para protegê-las. Igraine voltou-se lentamente e retornou ao castelo. Como sempre de pé à sua sombra, sentia-se pequenina ante a impotência daquelas velhas pedras, ao fim do longo promontório que se estendia pelo mar. Os pastores acreditavam que o castelo fora construído pelos antigos, das terras perdidas de Lyonesse e Is, e os pescadores contavam que em dias claros os velhos castelos podiam ser vistos muito ao longe, sob a água. Mas, para Igraine, eles pareciam torres de rochas, velhas montanhas e morros engolidos pelo mar, que avançava sempre, que ainda agora corroía a rocha sob o castelo. Ali naquele fim de mundo, onde o mar comia incessantemente a terra, era fácil acreditar em áreas submersas no oeste. E falavam ainda de uma grande montanha de fogo que explodira, muito mais para o sul, carregando todo um grande país que ali existia. Igraine não sabia se acreditava ou não nessas histórias. Sim, certamente podia ouvir vozes na cerração. Não seriam atacantes selvagens vindo do mar ou do litoral selvagem de Erin. Há muito havia passado a época em que ela se sobressaltava com um som ou uma sombra estranhos. Não era seu marido, o duque. Ele estava muito longe no norte, lutando contra os saxões ao lado de Ambrósio Aureliano, o grande rei da Bretanha, e teria avisado se pretendesse voltar. Não precisava ter medo. Se os cavaleiros fossem hostis, os guardas e soldados do forte situado no ponto em que o promontório se ligava à terra, ali colocados pelo duque Gorlois para proteger a sua mulher e filha, os teriam detido. Seria preciso um exército para passar por eles. E quem mandaria um exército contra Tita Angel? Houve uma época, Igraine lembrava-se sem amargura, caminhando lentamente para o pátio do castelo, em que ela teria sabido quem se aproximou. Essa lembrança não lhe provocava maior tristeza agora. Desde o nascimento de Morgana não chorava mais de saudades de casa, e Gorlois era bondoso com ela. Tranquilizara-a quando tivera medo e ódio a princípio. Dera-lhe joias e coisas belas, troféus de guerra, cercara-a de mulheres que a serviam e tratava-a sempre como igual. E a não ser nos conselhos de guerra. Não podia ter desejado mais, exceto se tivesse desposado um homem das tribos. Quanto a isso, não tivera escolha. Uma filha da ilha sagrada deve fazer o que é melhor para o seu povo, quer signifique caminhar para a morte em sacrifício, quer entregar sua virgindade no casamento sagrado, quer casar-se quando isso pudesse cimentar alianças. Era o que Igraine havia feito, desposando um duque na Cornualha, romantizado cidadão que vivia ao modo romano, embora Roma tivesse deixado toda a Bretanha.
Tirou o manto dos ombros com um gesto. Lá dentro do pátio estava mais quente, fora do alcance do vento cortante, e ali, quando a serração rodopiou e esgarçou-se, pairou à sua frente, por um momento, uma figura vinda da bruma e da névoa, a sua meia-irmã, Viviane, a senhora do lago, a senhora da ilha sagrada. Irmã! As palavras tremeram e Igraine sabia que não as havia gritado, mas apenas murmurado, as mãos apertadas contra o peito. É você? Realmente que eu vejo aqui? O rosto tinha um ar de censura e as palavras pareciam desaparecer no som do vento além das muralhas. Você abandonou a visão, Igraine, de sua livre vontade? Magoada pela injustiça dessas palavras, Igraine respondeu: foi você quem determinou que eu devia desposar Gorlois, mas a forma de sua irmã desaparecera nas brumas. Não estava ali, jamais estivera. Igraine pestanejou, a rápida aparição se fora. Envolveu-se no manto, pois sentiu frio, muito frio. Sabia que a visão tirava sua força do calor e da vida do seu próprio corpo. Pensou: não sabia que eu ainda podia ver dessa maneira. Tinha certeza de que não poderia mais. E estremeceu, sabendo que o padre Columba consideraria isso obra do diabo e que deveria confessar-se com ele. É certo que ali no fim do mundo os padres eram tolerantes, mas uma visão não declarada em confissão seria sem dúvida tratada como heresia. Franziu as sobrancelhas. Por que deveria tratar uma visita de sua irmã como obra do diabo? Padre Columbo podia dizer o que quisesse, mas talvez o seu Deus fosse mais sábio do que ele. Isso não seria muito difícil, pensou Igraine, reprimindo uma risada. Talvez Padre Columba se tivesse tornado um sacerdote do Cristo, porque nenhum colégio de druidas aceitaria um homem tão estúpido. O Deus do Cristo parecia não importar-se com a inteligência de um padre, desde que este pudesse engrolar a missa e ler e escrever um pouco. Ela, Igraine, tinha mais instrução do que o padre Columba e falava melhor o latim quando queria. Não se considerava, porém, instruída. Não tivera força suficiente para aprofundar-se na visão mais profunda da velha religião, ou de penetrar nos mistérios além do que era absolutamente necessário a uma filha da Ilha Sagrada. Mas, embora fosse ignorante em qualquer templo dos mistérios, podia passar entre os bárbaros romantizados como mulher de cultura. Na pequena sala junto do pátio, onde havia sol nos dias limpos, sua irmã mais nova, Morgause, de 13 anos, e florescente, trajando um amplo vestido de casa, de lã sem tingir, e um velho e desgrenhado manto por sobre os ombros, fiava descuidadamente com um fuso simples, enrolando o fio desigual num carretel. No chão, junto à lareira, Morgana fazia rolar um carretel velho, como se fosse uma bola, observando as trajetórias caprichosas no cilindro assimétrico pelo chão, empurrando-o para um lado para o outro, com os dedos gorduchos. Será que já não fiei bastante? Queixou-se Morgause. Meus dedos estão doendo. Por que tenho que fiar sempre, como se fosse uma criada? Toda dama tem que aprender a fiar, respondeu Igraine, como sabia que devia fazer. E seu fio é muito mal feito, ora grosso, ora fino. Seus dedos perderão o cansaço quando se habituarem ao trabalho. Dedos doloridos são indício de que você tem sido preguiçosa, já que não se acostumaram às suas tarefas. Tomou de Morgause o carretel e o fuso, girando-os rapidamente com grande facilidade. O fio desigual em suas mãos experientes adquiriu uma espessura perfeita. Veja, pode-se tecer com esse fio sem deixar falhas na lançadeira.
e de repente cansou-se de proceder como devia. Mas, agora, pode deixar de lado o fuso. Antes do fim da tarde teremos hóspedes. Morgause olhou para ela. Não ouvi nada, disse. Nem chegou cavaleiro algum trazendo mensagem? Isso não me surpreende, respondeu Igraine, pois não veio nenhum cavaleiro. Foi uma visão. Viviane está a caminho, e Merlin vem com ela. Só teve intuição deste último detalhe no momento em que falou. Pode, portanto, levar Morgana para a ama, e vista o seu vestido dos domingos, o tingido de açafrão. Morgause abandonou o fuso com alegria, mas fez uma pausa para olhar para Igraine. O vestido de açafrão? Para minha irmã? Igraine corrigiu-a secamente. Não, nossa irmã Morgause, mas para a Senhora das Ilhas Sagradas e para o mensageiro dos deuses. Morgause olhou para baixo, para o chão decorado. Era uma jovem alta, forte, que começava a transformar-se em mulher. Tinha cabelo abundante e avermelhado, como o de Igraine, e havia sardas em sua pele, embora ela colocasse cuidadosamente leite batido sobre as manchas e implorasse à mulher que cuidava das ervas que lhe recomendasse banhos e plantas medicinais para tratá-las. Aos 13 anos já era tão alta quanto Igraine, e seria mais alta ainda. Pegou Morgana num gesto sem elegância e levou-a consigo. Igraine gritou-lhe, já à saída. Diga à ama para vestir a menina com uma roupa de festa, e depois você pode trazê-la aqui para baixo. Viviane ainda não a conhece. Morgause resmungou qualquer coisa sobre a sua impossibilidade de compreender por que uma grã sacerdotisa haveria de querer ver uma criancinha, mas falou baixo e Igraine não ouviu. Lá em cima, depois das escadas estreitas, seu quarto estava frio. As lareiras não eram acesas, a não ser no auge do inverno, quando Gorlois não estava. Igraine partilhava seu leito com a criada, Gwenys, e a prolongada ausência do marido dava-lhe uma desculpa para ter Morgana em sua cama à noite. Por vezes, Morgause também dormia ali, dividindo com elas as mantas de pele que as protegiam contra o frio intenso. O enorme leito matrimonial, coberto por um dossel e protegido por cortinas contra as correntes de ar, era mais do que suficiente para as 3 mulheres e a criança. Gwen, que era velha, cochilava num canto. Igraine não quis acordá-la e despiu sua roupa cotidiana de trabalho de lã sem tingir, trocando-a por um belo vestido enfeitado no pescoço com uma fita de seda, lembrança que Gorlois lhe trouxera de Londinium. Colocou nos dedos uns anéis de prata que tinha desde menina e que agora só entravam em seus 2 dedos menores, e no pescoço um colar de âmbar que Gorlois lhe dera. O vestido tinha uma cor de ferrugem e levava uma sobretúnica verde. Encontrou o pente de chifre talhado e, sentada num banco, começou a passar-lhe nos cabelos, desembaraçando-os pacientemente. De um outro aposento ouviam-se gritos e deduziu que a ama estava penteando Morgana, que não gostava disso. Os gritos cessaram de repente e concluiu que a menina fora silenciada por um tapa. Outra vez, como por vezes acontecia, quando estava de bom humor, Morgause a estivesse penteando com os seus dedos inteligentes e pacientes. Por isso Igraine sabia que a irmã menor era capaz de fiar muito bem, quando desejava. Tinha mãos sábias para tudo, para pentear, para cardar, para fazer tortas de Natal. Igraine trançou o cabelo, prendeu-o no alto da cabeça com uma passadeira de ouro e colocou o broche também de ouro na gola do manto. Olhou-se no espelho de bronze, presente de casamento dado por Viviane, e vindo pelo que disseram de Roma, sabia ao amarrar o vestido que seus seios haviam voltado aos que eram antes. Morgana fora desmamada há 1 ano, e eles estavam apenas um pouco mais macios e pesados. Sua esbelteza antiga
retornara, pois se havia casado com aquele vestido, e os laços não estavam nada apertados. Quando voltasse, Gorlois havia de querer levá-la novamente para sua cama. Da última vez que a vira, Morgana estava ainda mamando, e o duque aquecera ao pedido de Igraine para que a deixasse continuar a alimentar a menina durante o verão, quando tantas crianças pequenas morrem. Sabia que ele estava descontente porque não lhe dera o filho tão desejado. Os romanos estabeleciam a linhagem pelo ramo masculino e não pelo feminino, o que seria mais sensato. Era tolice, pois, como poderia um homem ter absoluta certeza de quem era o pai de qualquer criança? É claro que eles preocupavam-se muito com quem se deitava as mulheres, e fechavam-nas e espionavam-nas. Não que Igraine precisasse ser vigiada. Um homem já era ruim, porque haveria de querer outros, que poderiam ser piores. Embora estivesse ansioso por um filho, Gorlois fora indulgente, deixando que Igraine ficasse com a menina na cama e continuasse a amamentá-la, e até mesmo se abstivera de procurá-la, passando as noites com a criada Etar, para que ela não voltasse a engravidar e com isso perdesse o leite. Também ele sabia quantas crianças morriam ao serem desmamadas antes que pudessem mastigar a carne e o pão. Crianças alimentadas com água de farinha eram enfermiças, e com frequência não havia leite de cabra no verão, quando estavam em condições de tomá-lo. As que tomavam leite de vaca ou água tinham vômitos e morriam muito a miúde, ou sofriam de soltura intestinal e não resistiam. Por isso ele deixara Morgana mamar no peito, adiando assim a chegada do filho que desejava por mais um ano. No mínimo, Igraine tinha, pelo menos, essa razão para lhe ser grata, e não reclamaria mesmo que ele lhe fizesse logo um outro filho. Etar engravidara naquela visita e parecia envaidecer-se. Seria ela quem daria um filho ao duque da Cornualha? Igraine não tomara conhecimento da moça. Gorlois tinha outros filhos bastardos, um dos quais o acompanhava agora, no campo do duque de guerra, Uther. Mas Etar adoecera e abortara. Igraine fora suficientemente discreta para não perguntar a Gwen porque parecia tão alegre com isso. A velha conhecia demais as ervas para que Igraine pudesse ficar tranquila. Algum dia, resolveu ela, farei com que me diga exatamente o que colocou na cerveja de Etar. Dirigiu-se à cozinha, e a saia comprida arrastou-se pelos degraus de pedra. Morgause estava lá, com o seu melhor vestido, e Morgana com roupas de festa, cor de açafrão. Parecia tão morena quanto um picto. Igraine segurou-a com prazer. Pequena, morena, delicada, tinha ossos tão diminutos que era como segurar um passarinho macio. De onde viria a aparência daquela criança? Ela, Igraine e Morgause eram altas e tinham cabelos vermelhos cor de terra, como todas as mulheres da tribo. E Gorlois, embora moreno, era romano, alto, esguio e aquilino, endurecido pelos anos de luta contra os saxões, demasiado cônscio de sua dignidade romana para demonstrar muita ternura para com uma jovem esposa totalmente indiferente à filha, nascida a um lugar do menino que ele queria. Mas Igraine lembrou-se, os romanos arvoravam-se o direito divino de vida e morte sobre seus filhos. Havia muitos deles, cristãos ou não, que teriam exigido da esposa que não criasse a menina, a fim de lhes dar logo um filho. Gorlois fora bom para ela, deixara-a criar Morgana. Embora Igraine não lhe desse muito crédito à imaginação, talvez ele compreendesse como se sentia em relação à filha, sendo uma mulher das tribos. Enquanto dava ordens para a recepção dos hóspedes, para que se trouxesse vinho da adega e para que se preparasse um assado, não um coelho, mas um bom carneiro do último abate, ouviu carcarejar e o ruflar de asas das galinhas assustadas no pátio, e ficou sabendo que os cavaleiros haviam percorrido todo o promontório. Os criados pareciam assustados.
mas em sua maioria já se haviam resignado, sabendo que a sua senhora tinha a visão. Fingira tê-la com algumas suposições inteligentes e uns poucos truques. Era bom que eles continuassem a temê-la, e agora pensou: talvez Viviane esteja certa, e eu ainda a tenha. Talvez durante todos aqueles meses, antes do nascimento de Morgana, eu me sentisse muito fraca e impotente. Agora voltei a ser eu mesma. Minha mãe foi uma grande sacerdotisa até o dia de sua morte, embora tivesse vários filhos. Mas sua mente respondeu-lhe que a mãe tivera aqueles filhos em liberdade, como uma mulher das tribos deveria tê-los, dos pais que ela mesma escolhera, não como escrava de um romano cujos costumes lhe davam poder sobre as mulheres e crianças. Afastou-se com impaciência tais pensamentos, que importava se tinha visão ou se apenas parecia tê-la, desde que isso mantivesse os criados na devida ordem. Dirigiu-se lentamente ao pátio, que Gorlois ainda chamava de átrio, embora não se parecesse em nada com a vila onde vivera até Ambrósio fazer dele duque da Cornualha. Os cavaleiros já haviam desmontado, e seus olhos dirigiram-se imediatamente para a única mulher entre eles, uma figura menor do que ela e que já não era jovem, vestida com uma túnica masculina e culotes de lã, enrolada em mantos e xales. Os olhos de ambas encontraram-se numa saudação, mas Igraine curvou-se respeitosamente ante o velho alto e magro que desmontava de uma mula esquálida. Ele vestia as roupas azuis do bardo e tinha uma harpa pendurada ao ombro. Dou-lhes as boas-vindas a Tintagel, senhor mensageiro. Sua presença é uma bênção e uma honra para o nosso teto. Agradeço-lhe, Igraine, disse a voz ressoante, e Taliesin, Merlin da Bretanha, druida, bardo, juntou as mãos na frente do rosto e estendeu-as para ela numa bênção. Cumpridos os seus deveres do momento, Igraine voltou-se para a irmã e fez um gesto de que ia inclinar-se para receber também a sua bênção, mas Viviane curvou-se e impediu-a. Não, criança. Esta é uma visita familiar. Há pouco tempo para fazer-me as honras, se assim quiser. Abraçou e beijou a irmã. E o bebê? É este? É fácil ver que ela tem o sangue dos antigos. Parece-se com nossa irmã Igraine. Viviane, senhora do lago e da ilha sagrada, estava então com 30 e alguns anos. Filha mais velha da antiga sacerdotisa do lago, substituíra a mãe no sagrado cargo. Tomou Morgana nos braços, acalentando-a com as mãos experientes de mulher acostumada com crianças. Ela se parece com você, disse Igraine surpresa ao compreender que devia ter percebido isso antes. Mas há 4 anos não via Viviane, desde o seu casamento. Tanta coisa acontecera, mudara tanto desde que ainda uma jovem de 15 anos fora entregue a um homem com mais de o dobro de sua idade. Mas entrem para o saguão, senhor Merlin, irmã, entrem, vamos sair do frio. Livre de seus mantos e xales, Viviane, senhora de Avalon, era uma mulher surpreendentemente pequena. Tinha a estatura de uma menina de 8 ou 10 anos. Em sua túnica larga, apertada por um cinto, uma faca embanhada na cintura e pesados culotes de lã, as pernas envoltas em espessas perneiras. Parecia uma frágil criança com roupas de adulto. Tinha o rosto pequeno, enrugado e triangular, a testa baixa por um cabelo tão escuro quanto as sombras ao pé dos rochedos. Os olhos também eram negros e grandes para o rosto diminuto. Igraine nunca percebera o quanto a irmã era pequena. Uma criada trouxe a taça dos hóspedes, vinho quente misturado com as últimas especiarias que Gorlois mandara dos mercados de Londinium. Viviane foi servida e Igraine observou-a, com um gesto de pegar a taça. A irmã tornara-se de repente alta e imponente. Poderia estar segurando o sagrado cálice das santas insígnias. Ajeitando-a nas mãos, levou-a lentamente aos lábios, murmurando uma bênção. Provou o vinho e passou a taça para Merlin, que a recebeu com grave reverência, levando-a aos lábios. Igraine, que mal conhecia os mistérios,
sentiu que de alguma forma também era parte daquela bela solenidade ritual. Ao tomar a taça da mão dos hóspedes, prová-la e dizer as palavras formais de boas-vindas. Logo após, a sensação de sonelidade desapareceu. Viviane era apenas uma mulher pequena e de aparência cansada, e Merlin nada mais do que um velho encurvado. E Grain conduziu-os rapidamente para junto da lareira. Nessa época é longa a viagem das praias do mar do verão até aqui. Começou lembrando-se de quando viajara recém-noiva atemorizada, odiando em silêncio na comitiva do marido desconhecido, que ainda era apenas uma voz de um terror na noite. O que a traz aqui em meio às tempestades de primavera, minha irmã e senhora? E por que não veio antes? Por que me deixou só a aprender a ser esposa e a parir uma criança sozinha, cheia de medo e de saudade? E se não pôde vir antes, por que então veio agora, quando é tarde demais e estou finamente resignada à sujeição? A distância é realmente longa, respondeu Viviane suavemente. E Grain sabia que a sacerdotisa ouvira como sempre ouvia as palavras que não haviam sido ditas, bem como as que foram pronunciadas. E estamos em épocas perigosas, filha, mas você se transformou numa mulher nesses anos, embora tenham sido solitários, tão solitários quanto os anos de isolamento para o preparo de um bardo. Ou acrescentou, com um leve sorriso de recordação, de uma sacerdotisa. Se você tivesse escolhido esse caminho, veria que é igualmente solitário, minha Igraine. Sim, claro, você pode subir no meu colo, pequenina, continuou inclinando-se com um ar de doçura no rosto. Colocou Morgana no colo, enquanto Igraine olhava-as com surpresa, pois a menina era, em geral, tão esquiva quanto um coelho. Um pouco ressentida e um pouco sob o velho encanto que vinha da irmã, viu a criança aninhar-se em seus braços. Viviane parecia quase muito pequena para poder segurá-la bem, e na verdade talvez Morgana fosse muito parecida com ela. E Morgause, que cresceu desde que há 1 ano eu a mandei para a sua companhia? Perguntou Viviane olhando para Morgause, que em seu vestido cor de açafrão ocultava-se ressentida entre as sombras do fogo. Venha dar-me um beijo, irmãzinha. Ah, você será alta como Igraine, sorriu levando os braços para abraçar a moça, que saiu a contragosto das sombras, como um animalzinho ainda não muito retreinado. Sim, sente-se aqui, junto de meus joelhos, se quiser, filha. Morgause sentou-se no chão, apoiando a cabeça nos joelhos de Viviane, e Igraine notou que seus olhos amuados estavam cheios de lágrimas. Ela nos tem a todos na sua mão. Como pode exercer esse poder sobre nós? Ou será por ter sido a única mãe que Morgause conheceu? Era mulher feita quando Morgause nasceu. Sempre foi mãe e irmã para nós duas. A mãe, que realmente era muito idosa para ter mais filhos, morrera ao dar à luz a Morgause. Viviane tivera um filho em princípios daquele ano, mas a criança morrera, e ela se encarregara então de Morgause. Morgana instalara-se bem aconchegada no colo de Viviane. Morgause pousava a cabeça sedosa e vermelha em seus joelhos. A sacerdotisa segurava a menina com um braço e com a mão livre afagava o longo e macio cabelo da outra. Eu teria vindo visitá-la quando Morgana nasceu, explicou Viviane. Mas também estava grávida. Tive um filho naquele ano. Dei-o a outra mulher para criar, e ela talvez o mande para os monges. Ela é cristã. Você não se importa que ele seja criado como cristão? Perguntou Morgause. Ele é bonito? Qual o seu nome? Viviane riu. Dei-lhe o nome de Balan, e sua mãe adotiva deu ao filho que teve na mesma ocasião o nome de Balim. Há entre eles uma diferença de apenas 10 dias, por isso serão criados como gêmeos, sem dúvida. Não me importa que seja criado como cristão. O pai dele também era. E Priscila é uma boa mulher. Você disse que a viagem até aqui era longa. Acredite-me, filha, não é mais longa do que quando você se casou com Gorlois. Não é mais longa, talvez, do que da Ilha dos Padres, onde está plantado o sagrado espinho deles, mas muito mais distante, muito mais, de Avalon.
E foi por isso que viemos, disse Merlin de repente, e sua voz foi como um tanger de um grande sino, fazendo Morgana sentar-se subitamente choramingando de medo. Não compreendo, interrompeu Igraine, sentindo-se subitamente pouco à vontade. Sem dúvida esses dois lugares estão próximos. Os dois são um só, respondeu Merlin, sentando-se muito ereto. Mas os seguidores de Cristo preferem dizer não que eles não terão outros deuses ante o seu Deus, mas que não há nenhum outro Deus que não seja o deles. Que só ele fez o mundo, que o governa sozinho, que foi ele quem fez as estrelas e toda a criação. Igraine fez rapidamente o sinal sagrado contra a blasfêmia. Mas isso não é possível, insistiu ela. Nenhum Deus pode sozinho governar todas as coisas. E a deusa? O que fazer com a mãe? Eles acreditam, contou Viviane com sua voz aveludada e baixa, que não há deusa, pois o princípio da mulher, dizem eles, é o princípio do mal. Por meio da mulher, na opinião deles, o mal entrou neste mundo. Há uma fantástica história judaica sobre uma maçã e uma serpente. A deusa os castigará, murmurou Igraine abalada. E mesmo assim, você me fez casar com um deles? Não sabíamos que a blasfêmia deles era tão abrangente, disse Merlin, pois tem havido seguidores de outros deuses em nossa época, mas respeitavam os deuses dos outros. Mas o que tem isso a ver com a extensão do caminho de Avalon? Perguntou Igraine. Chegamos com isso à razão de nossa visita, respondeu Merlin, pois como os druidas sabem, é aquilo em que a humanidade acredita que modela o mundo e toda a realidade. Há muito tempo, quando os seguidores de Cristo chegaram à nossa ilha, eu sabia que se iniciava um momento de grande importância, um momento de transformação do mundo. Morgoth olhava para o velho com os olhos arregalados de medo. É tão velho assim, venerável? Merlin sorriu para a moça e disse: não no meu próprio corpo, mas li muita coisa na grande sala, e não está neste mundo, e onde fica escrita a história de todas as coisas. E também eu já estava vivendo naquela ocasião. Os senhores deste mundo permitiram-me voltar, mas num outro corpo. Essas questões são muito complicadas para uma moça, venerável pai, interrompeu Viviane, censurando-o gentilmente. Ela não é sacerdotisa. O que Merlin quer dizer, minha filha, é que ele já estava vivendo quando os primeiros cristãos chegaram aqui e que preferiu, e teve permissão para isso, reencarnar imediatamente, para continuar o seu trabalho. São os mistérios que você não precisa tentar compreender. Continue, pai. Eu sabia que se tratava de um daqueles momentos em que a história da humanidade é modificada, continuou Merlin. Os cristãos procuravam acabar com toda a sabedoria que não fosse a sua, e na luta para conseguir isso estão banindo do mundo todas as formas de mistério, exceto as que harmonizam com a sua fé religiosa. Consideraram heresia pensar que os homens têm mais de uma vida, o que qualquer camponês sabe ser a verdade. Mas sem acreditar em mais de uma vida, como evitar o desespero? Protestou Igraine. Que Deus junto criaria homens desgraçados ao lado de outros felizes e prósperos, se todos tivessem apenas uma vida? Não sei, respondeu Merlin. Talvez queiram que os homens se desesperem com a dureza do destino para que procurem de joelhos o Cristo, que os levará ao céu. Não sei no que acreditam os seguidores do Cristo, ou o que esperam. Seus olhos fecharam-se por um momento. Os traços de seu rosto tornaram-se mais amargos. Mas quaisquer que sejam as suas convicções, elas estão mudando este mundo, não só em espírito, mas também no palco material. Como negam o mundo do espírito e o reino de Avalon, esses reinos deixam de existir para eles. Ainda existem, é claro, mas não no mesmo mundo dos seguidores do Cristo. Avalon, a ilha sagrada, já não é a mesma ilha de Glastonbury, onde nós, da fé antiga, permitimos certa vez que os monges construíssem sua capela e seus mosteiros, pois a nossa sabedoria e a sabedoria deles. Mas o que conhece você a filosofia natural, Igraine? Muito pouco, admitiu ela,
abalada olhando para a sacerdotisa e o grande druida. Nunca me ensinaram isso. É pena, lamentou Merlin, pois você precisa compreender, Igraine. Vou tentar explicar-lhe simplesmente. Veja, disse ele e tirou o colar de ouro do pescoço depois da adaga. Poderei colocar este bronze e este ouro no mesmo lugar, ao mesmo tempo? Ela piscou o olho fixamente sem compreender. Não, claro que não. Podem ficar lado a lado, mas não no mesmo lugar, a menos que primeiro afastemos um deles. A mesma coisa aconteceu com a Ilha Sagrada, continuou Merlin. Os padres nos fizeram um juramento há 400 anos antes mesmo que os romanos chegassem e tentassem conquistar-nos, de que nunca se levantariam contra nós ou nos expulsariam com armas, pois estávamos aqui antes deles e eram os suplicantes e fracos. Cumpriram o juramento, sou obrigado a reconhecer, mas em espírito, nas suas orações, não cessaram nunca de lutar contra nós, para que seu Deus expulsasse os nossos deuses, sua sabedoria predominasse sobre a nossa. Em nosso mundo, Igraine, há espaço suficiente para muitos deuses e muitas deusas, mas no universo dos cristãos, como dizer isso, não há lugar para a nossa visão e a nossa sabedoria. No mundo deles, há apenas um Deus. Não só esse Deus deve conquistar todos os outros, mas também deve fazer como se não houvesse outros deuses, como se não tivesse havido nunca outros deuses, e sim falsos ídolos, obra do diabo. E isso para que, acreditando nesse Deus único, todos os homens possam ser salvos nessa única vida. É assim que pensam, e o mundo é a projeção daquilo que os homens acreditam. Portanto, os mundos que antes eram um só se estão separando. Há agora duas Bretanhas, Igraine, o mundo dele sob o Deus único e o Cristo, e ao lado dele e atrás dele o mundo onde a grande mãe ainda governa, o mundo onde os antigos escolheram viver e adorar seus deuses. Isso já aconteceu antes. Houve uma época em que o povo das fadas, o povo brilhante, afastou-se de nosso mundo, penetrando cada vez mais nas névoas, de modo que só um andarilho ocasional pode hoje passar uma noite nos abrigos dos duendes, e mesmo assim o tempo passa sem ele e pode sair depois de uma noite e constatar que seus parentes estão todos mortos e que uma dúzia de anos transcorreu. E agora eu lhe digo, Igraine, isso está acontecendo outra vez. Nosso mundo, governado pela deusa e pelo cornudo, seu esposo, o mundo que você conhece, o mundo de muitas verdades, está sendo expulso pelo curso principal do tempo. Ainda agora, Igraine, se um viajante parte sem um guia para a ilha de Avalon, a menos que conheça muito bem o caminho, não conseguirá chegar e encontrará apenas a Ilha dos Padres. Para a maioria dos homens, nosso mundo está agora perdido nas brumas do Mar do Verão. Antes mesmo que os romanos partissem, isso estava começando a acontecer. Agora, quando as igrejas cobrem toda a Bretanha, nosso mundo torna-se cada vez mais distante. Foi por esse motivo que precisamos de tanto tempo para chegar aqui. Um número cada vez menor de cidades e caminhos dos antigos ainda resta para nos guiar. Os mundos ainda estão em contato, ainda estão um ao lado do outro, próximos, como amantes, mas se estão separando, e se esse processo não for sustado, chegará o dia em que haverá dois mundos, e ninguém poderá ir e vir entre os dois. Que se separem, interrompeu Viviane com raiva. Continuo achando que deveríamos deixar que se separem. Não quero viver no mundo de cristãos que negam a mãe. Mas, e os outros? Aqueles que viverão no desespero? A voz de Merlin soava novamente como um grande sino aveludado. Não, é preciso manter um caminho ainda que secreto. Partes do mundo ainda são uma só coisa. Os saxões andam pelos dois mundos, mas um número cada vez maior de novos guerreiros são seguidores do Cristo. Os saxões.
Os saxões são bárbaros e cruéis, interrompeu Viviane. As tribos sozinhas não podem expulsá-los de nossas praias. E Merlin e eu sabemos que Ambrósio não permanecerá muito tempo neste mundo e que o seu duque de guerra, o Pendragon, Úter o nome que lhe dão, o substituirá. Mas são muitos neste país os que não seguirão o Pendragon. Qualquer que seja a sina do nosso mundo, no espírito, nenhum de nossos mundos pode sobreviver ao fogo e à espada dos saxões. Antes que podermos travar a batalha espiritual que impedirá que os mundos se distanciem ainda mais, devemos salvar o coração mesmo da Bretanha, que está sendo destruído pelos incêndios dos saxões. Não só eles, mas também os justos, os escotos, todos os selvagens que descem do norte, todos os lugares, até a própria Roma, estão sendo subjugados. Eles são muitos. Seu marido vem lutando durante toda a sua vida. Ambrósio, o duque da Bretanha, é um bom homem, mas só pode contar com a lealdade daqueles que outrora seguiram Roma. Seu pai usou a púrpura e Ambrósio também tinha as ambições de ser imperador. Mas precisamos de um líder que empolgue todo o povo da Bretanha. Mas Roma continua, protestou Igraine. Gorlois disse-me que, quando Roma tiver superado seus problemas de grande cidade, as legiões voltarão. Não poderemos esperar a ajuda de Roma contra os selvagens do norte? Os romanos foram os maiores lutadores do mundo. Construíram a grande muralha do norte para conter as incursões selvagens. A voz de Merlin adquiriu som cavo parecido com o tanger de um grande sino. Eu vi no poço sagrado, disse ele. A águia voou e não voltará nunca mais à Bretanha. Roma nada pode fazer, disse Viviane. Precisamos ter nosso próprio líder, que possa comandar toda a Bretanha. Sem ele, quando se juntarem contra nós, toda a Bretanha cairá, e por centenas e centenas de anos viveremos em ruínas sobre os bárbaros saxônicos. Os mundos separar-se-ão irrevogavelmente, e a lembrança de Avalon não restará nem mesmo na lenda, para dar esperança à humanidade. Não devemos ter um líder que possa contar com a lealdade de todo o povo das duas Bretanhas, a dos padres e a do mundo das brumas, governado de Avalon, unidos por esse grande rei. A voz dela adquiriu o tom claro e místico da profecia. Os mundos voltarão a se juntar, um mundo com lugar para a Deus e para o Cristo, para os caldeirões e a cruz, e esse líder nos unificará. Mas onde encontraremos esse rei? Perguntou Igraine. Quem nos dará esse líder? E então, de repente, teve medo. Sentiu um frio gelado descer-lhe pelas costas. Enquanto Merlin e a sacerdotisa voltaram-se para ela, com os olhos que pareciam mantê-la imóvel, como um pequeno pássaro sob a sombra de um grande gavião, e compreendeu por que o profeta mensageiro dos druidas era chamado de Merlin, o Ermelhão. Mas quando Viviane falou, sua voz era muito suave e disse: Você, Igraine, você nos dará esse grande rei. Fim do capítulo 1.